Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula. Nós vamos falar a respeito das fontes energéticas no Brasil. As fontes de energia é outro tema recorrente em prova aí. Então vamos lá, não vamos perder tempo. O petróleo no Brasil. Olha só, o petróleo ele começou a ser utilizado no Brasil, começou a ser produzido no Brasil lá na primeira metade do século XX. Esse processo começou na retirada do petróleo do pós-sal, né? O petróleo mais raso, digamos assim, na superfície oceânica. Nós tínhamos até há pouco tempo o chamado monopólio do petróleo no Brasil, ou seja, somente a Petrobras era responsável por identificação, captação, retirada, transporte, beneficiamento e distribuição do petróleo e derivados no Brasil. Isso caiu por terra na década de 90, nós perdemos essa exclusividade da Petrobras aqui para fazer esse processo todo e abriu margem para outras empresas entrarem, tanto brasileiras quanto estrangeiras, né? Aqui a gente vai ter um marco, né, o início do governo Fernando Henrique Cardoso, que vai ter característica do petróleo e a produção do petróleo no Brasil em milhões de barris. Veja que no processo de privatização promovida pelo governo do Fernando Henrique Cardoso na década de 90, uma das privatizações em vista era da Petrobras, que não ocorreu. Não ocorreu por força e pressão da sociedade, junto com as bancadas políticas também, e essa pressão foi para que não se perdesse esse patrimônio, porque sabia-se que existia muita pesquisa que poderia ser feita, já existia a perspectiva de que existiria ali, ou poderia aparecer o tal do pré-sal, que a gente confirmou depois, né, o aparecimento dele, e a não privatização da Petrobras acabou gerando uma outra questão, que foi em 1998 a aprovação da Lei do Petróleo. O que diz a Lei do Petróleo? Ela flexibilizou esse monopólio da Petrobras. Ela disse o seguinte, nós não vamos privatizar, mas nós vamos flexibilizar esse monopólio. Então a Petrobras ela vai ter que participar de todo o processo de produção, mas ela abre para outras empresas. Então existem consórcios que vão trabalhar. Então pode, por exemplo, você deve ter visto há uns anos atrás aí manifestações não ao campo de Libras e não sei o quê. O que na verdade era isso? Era somente um processo contrário à venda de um campo de captação de petróleo que pertencia à Petrobras, sob domínio da Petrobras, e que tinha petróleo aí do pré-sal, onde ganhou um consórcio da China e da Europa juntos para fazer essa extração, né? E trabalham hoje lá. Esse monopólio ele foi quebrado em 98 e a partir da quebra do monopólio da Petrobras teve a possibilidade então de chegada dessas empresas estrangeiras no Brasil para captar o petróleo aqui também. Uma questão que você pode lembrar é o seguinte, que mesmo com a quebra do monopólio, a Petrobras tinha que participar pelo mínimo com 35% no processo de captação do petróleo. Isso também caiu por terra no ano passado, 2017, já no governo Temer, que abriram total. Então a Petrobras, a partir do ano passado, não precisa mais participar com nada da extração. A extração pode ser feita totalmente por uma empresa privada, tanto brasileira quanto estrangeira. E claro que a gente sabe que as estrangeiras é que estão tomando conta nesse processo. Muito bem. O petróleo no Brasil é produzido nessa região da Zona Econômica Exclusiva do Brasil, que fica nessa região do litoral, 200 milhas náuticas para o interior, mais ou menos 360 quilômetros de distância. Essa extensão foi modificada nos últimos anos, ela foi modificada por motivo de se encontrar aí o pré-sal, né? Então se buscar essas novas opções. Tu tem aqui esse mapa interessante porque ele mostra os campos de petróleo no Brasil, onde tem produção, onde está em vermelho é só a Petrobras, onde está em verde tem outras concessionárias juntas, né, outras empresas juntas. Então você vê como tem captação de petróleo no plataforma continental, né, no interior do mar, né. Tem também na Amazônia aqui, mas não tem uma produção de grande qualidade, vai produzir outras coisas ali na Amazônia, petróleo mesmo não tem saído com qualidade ali. Muito bem.
O pré-sal tem uma formação aí, de mais ou menos 250 milhões de anos atrás, processo de início de formação. Mais ou menos 130 milhões de anos atrás, tu tem a formação dos primeiros lagos lagos salinos que vão depositar matéria orgânica no fundo deles. Depois dessa matéria orgânica, esses lagos secam, o sal fica e deposita uma camada de sal sobre ele. Depois o processo natural de separação da América e da África vai separando e formando essas camadas que a gente conhece hoje, né, do pós-sal, por exemplo. Nós retirávamos petróleo aqui do pós-sal, nessa região, e hoje o pré-sal. O pré-sal fica mais ou menos 7.000 metros de profundidade da lâmina d'água, é muito profundo, a dificuldade é gigantesca de retirada de petróleo lá, é muito difícil tirar, e um dos fatores que é difícil é a profundidade mesmo, a pressão interna da terra dificulta muito. Então, outra coisa que dificulta a nossa questão com petróleo e a negociação com pré-sal é o custo. Isso custa muito caro. E ao custar muito caro, o petróleo sai de lá custando muito e acaba não sendo atrativo economicamente. Hoje, está valendo mais a pena comprar petróleo da Arábia Saudita do que extrair petróleo do nosso pré-sal. Então, você imagina o custo que é dessa produção. Aqui você vê a profundidade do pré-sal, né? Então você vê como o Brasil começou captando petróleo nas águas mais rasas, né? No chamado pós-sal, até chegar no pré-sal em 2007. Foi a primeira vez que se captou petróleo de lá e depois a partir daí começou a querer desenvolver tecnologias para poder chegar nesse pré-sal aí com mais ênfase, mais qualidade. Muito bem, aqui os maiores produtores mundiais de petróleo, né? O Brasil está bastante distante. Se o Brasil confirmar toda a quantidade de petróleo que se tem, que se acha que tem definitivamente no pré-sal, nós vamos chegar aí talvez entre os 10 maiores detentores de petróleo do planeta. E o carvão mineral? O carvão mineral também é uma fonte energética importante para o Brasil. Embora nós não sejamos grandes produtores de carvão mineral, o carvão mineral é reconhecido historicamente no Brasil. Desde a era Vargas se utiliza com ênfase o carvão. O carvão brasileiro, a história do carvão, ela começa aí na primeira revolução industrial, né? Se usa muito na primeira revolução industrial, na máquina a vapor, depois na produção energética, nas termoelétricas, para produzir energia elétrica se usa o carvão, também para derreter metais e aço aí, então o carvão é muito utilizado ainda hoje. No Brasil, o carvão é produzido no sul, a maior parte de Santa Catarina. Embora o nosso carvão não seja de excelente qualidade, de segunda linha, o nosso carvão é um carvão tipo hulha, né? Não é um carvão antracito. Mas ele é produzido aí na região sul do Brasil. Santa Catarina é o principal produtor, seguido aí pelo Rio Grande do Sul, depois o estado do Paraná. Tem um pouquinho de produção em São Paulo também, não é muito pouco, carvão de qualidade muito baixa também. Tá? O carvão está abundante no planeta, ele tem grande quantidade, ele é um carvão ele é muito utilizado, é fácil de transportar. Tem um certo risco se tu tiver que captar em minas muito profundas, mas em lugares onde ele está mais próximo da superfície, que não é o caso do Brasil. No Brasil ele não está próximo da superfície, ele está muito fundo, tem que escavar para achar. E aí é um pouco mais perigoso. Mas em geral não tem grandes riscos. O grande problema do carvão é que ele é das fontes energéticas a mais poluidora. A que mais vai produzir principalmente monóxido de óxido de carbono e também os enxofres em geral, que vão produzir chuva ácida e outros elementos que acabam jogando na natureza. Ok? Muito bem, aqui os três tipos de carvão: turfa, lignito, hulha e antracitro.
O nosso do Brasil é o tipo Hulha, né? O melhor de todos é o antracito. O antracito ele vai ter menos de 1% de água na sua composição e mais 95% de carbono. Enquanto o antracito, nossa, ele está entre 75% e 90% de carbono e 1% de água na sua composição. Ele queima, ele produz energia, pode ser usado, mas não é o melhor que existe. O antracito é o melhor. Muito bem. Aqui a área de produção. Dá uma olhada no mapa aí. Essa área de produção fica entre o estado do Paraná e Santa Catarina, essa região, e o Rio Grande do Sul, né? Principalmente aqui, região de Criciúma, Siderópolis, Lauro Miller, essa região ali no sul do estado de Santa Catarina é uma região produtora. Aqui no Rio Grande do Sul, Candiota, Charqueadas tem característica de produção de carvão mineral e utilização deles em termoelétricas. A maior termoelétrica brasileira por muito tempo foi a termoelétrica Jorge Lacerda. Ela fica aqui no sul do estado de Santa Catarina, na cidade de Capivari de Baixo. Então, na cidade de Capivari de Baixo, a termoelétrica Jorge Lacerda produzindo energia elétrica a partir da queima de carvão mineral. Valeu? Muito sucesso, Deus abençoe, um abraço, tchau, até a próxima!